Olá, tudo bem, amigo e amiga? Que a graça e a paz esteja contigo. Obrigado por estar conosco em mais esse papo de família. Meu desejo é que Deus abençoe ricamente a sua vida, os seus sonhos, juntamente com toda a sua casa, em nome de Jesus. Obrigado por estar conosco mais uma vez. Seja muito bem-vindo e bem-vinda. Hoje eu quero pensar com você sobre diga não à negligência na família. Nosso texto base se encontra no livro de Josué, capítulo de número 18, versículo de número 3, que diz assim a palavra de Deus. E disse Josué aos filhos de Israel: Até quando sereis negligentes em chegardes para possuir a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos deu? Eu não sei se você já foi chamado de negligente, principalmente em relação a algo de extremo valor. Certamente é algo que nos entristece muito, porque quando nós somos negligentes, omissos, certamente nós vamos colher desajustes. Nós vamos viver de forma limitada. Isso está acontecendo aqui, por isso Josué está advertindo o povo de Deus para que não seja negligente. Tudo começa quando o povo está vivenciando a opressão da escravidão do Egito por 400 anos. O povo não suporta mais tanta violência e opressão, então clama a Deus para que possa libertá-los. Deus então levanta Moisés para que seja um instrumento do Senhor para libertar o seu povo e conduzi-lo até a terra prometida. Deus começa ali a operar sinais e maravilhas ali mesmo na terra do Egito, quando o povo vivia ali na escravidão por meio daquelas 10 pragas do Egito, que é na verdade um confronto entre o nosso Deus e os deuses falsos ali do Egito. Deus vai mostrar a Faraó e a todo o povo do Egito quem é o único e verdadeiro Deus. Quando Deus de fato consuma a vitória naquele duelo, Faraó ele não resiste mais e permite que o povo de Deus possa ser liberto da escravidão do Egito. Então Moisés começa a caminhar com o seu povo em direção à terra prometida. O primeiro obstáculo que eles têm logo pela frente era o Mar Vermelho. Milhares de pessoas ali saem do Egito e naturalmente não tem barco para todo mundo e também não tem tempo, porque logo o faraó se arrepende de permitir que o povo fosse liberto e vai com o seu exército ao encalço do povo, e Deus opera ali um grande milagre, abre o Mar Vermelho para que o povo pudesse atravessar em paz e em segurança. De uma forma simbólica, isso é muito importante, porque Deus estava dizendo ao povo claramente: agora o Egito ficou para trás. Agora somente vocês devem focar no tempo presente e futuro de vocês, ou seja, na terra prometida, no cumprimento da promessa de Deus. E o Senhor não parou por aí. Deus continuou operando tantos outros sinais e milagres na vida do seu povo. Eles não tinham como se alimentar durante o deserto, então Deus enviou diariamente o maná. Deus os guiou à noite para que eles não parassem de marchar em direção à terra prometida. Deus os guiou à noite numa coluna de fogo e durante o dia Deus os guiou numa coluna de nuvem. Quando o povo foi conquistar, por exemplo, Jericó, eles não precisaram lutar. Deus destruiu as muralhas de Jericó pelo poder de Deus. E tantos outros sinais de maravilhas que Deus operou em favor do seu povo. Portanto, o povo de Israel tinha evidências fantásticas, magníficas, claras, acerca do poder de Deus para com a vida do seu povo. Não tinha razão alguma para que o povo pudesse duvidar do cumprimento da promessa de Deus em relação à conquista da terra prometida. Mas o que nós vemos aqui, apesar de Deus ter garantido ao povo a conquista, a posse da terra,
eles ainda precisavam lutar, eles precisavam ainda conquistar aquela terra, porque Deus, Ele trabalha em aliança conosco, em sintonia conosco. Deus não vai derramar as suas promessas nas nossas vidas se nós ficarmos de braços cruzados. E é isso que Josué está dizendo no nosso texto base, advertindo ao povo de Deus. Portanto, no versículo de número 3 que nós lemos, Josué está dando um puxão de orelha, porque o povo de Deus está sendo negligente em relação à conquista das terras que ainda estava por conquistar. 5 tribos já haviam conquistado a sua terra que Deus havia lhes garantido como herança, mas ainda havia outras 7 tribos que ainda estavam sem porção de terra, ou seja, 7 tribos em que a promessa de Deus ainda não havia se cumprido nas suas vidas. Por quê? Porque o processo de conquista da terra prometida, ele foi gradual, ele foi aos poucos, portanto, faltavam ainda 7 tribos para que pudessem tomar posse da herança da terra que Deus havia prometido. E qual era a postura dessas outras 7 tribos? Negligência, acomodação. E por isso Josué aqui dá uma bronca neles e ao mesmo tempo os encoraja a terem atitude, a terem ação, a serem proativos em relação aos sonhos e propósitos de Deus para com a vida do seu povo. E quando a gente reflete sobre isso, a gente entende de uma forma muito clara aqui que parte do povo de Deus, pelo menos em relação a essas 7 tribos que ainda não haviam conquistado a terra que Deus havia prometido, que eles não tinham uma real dimensão, de fato, da promessa de Deus para a vida do seu povo. Uma real dimensão da magnitude de Deus para com a vida do seu povo eles não tinham. Porque as conquistas que eles tiveram até aqui foram parciais. Repito, 7 tribos ainda não haviam tomado posse da promessa de Deus, mas eles estavam satisfeitos com essa conquista parcial. Portanto, queridos, essa visão limitada demonstra que eles perderam de vista, de fato, a perspectiva da visão de Deus para com a vida do seu povo. E quando isso acontece nas nossas vidas, a nossa visão sempre será limitada, a nossa visão sempre será escassa, porque os planos, os caminhos de Deus, diz a palavra do Senhor, são maiores, são mais elevados do que os nossos. Isso estava acontecendo quando o povo perdeu de vista a visão de Deus. Eles estavam vivendo de forma limitada, de forma escassa. Portanto, queridos, é o que acontece com muitas famílias e com muitos lares hoje também, quando perdem a perspectiva da visão de Deus. Eles passam a se contentar com qualquer coisa. Eles passam a viver de fato de forma limitada, porque não tem direção, porque não tem harmonia, porque não tem propósitos e sonhos compartilhados. Então cada um caminha para onde o nariz aponta ou para onde o desejo do seu coração aponta. Quando não há governo na família, quando não há liderança na família, quando não há sonhos e propósitos compartilhados, certamente vai haver desajustes, vai haver desarmonia e certamente vai haver muito caos e muito prejuízo. Lembra do povo de Israel no período dos juízes? Diz que eles não tinham governo, eles não tinham uma liderança. E por isso, Juízes capítulo 17, versículo 6 diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que bem lhe parecia. Quando nós perdemos a perspectiva da visão de Deus, vai faltar harmonia, vai faltar propósitos compartilhados no lar. Cada membro vai caminhar em direções distintas e certamente isso vai trazer um prejuízo enorme, não somente para o casamento, mas para a saúde da família como um todo.
Por isso que Josué aqui pergunta ao seu povo: até quando vocês vão continuar sendo negligentes? Por que Josué os chama de negligentes? Porque Deus já havia prometido a posse da terra. Só que eles tinham que tomá-la para si. Eles tinham que lutar, eles tinham que ser ativos, porque Deus ele trabalha em conjunto conosco. E para que Deus cumpra com os propósitos e sonhos que Ele tem para com as nossas vidas, nós precisamos nos unir àquilo que Deus deseja fazer em direção às nossas vidas. Portanto, quando nós pensamos aqui no ser negligente, aquele que é negligente é aquele que não cuida, aquele que é negligente é aquele que não ama, aquele que é negligente é aquele que é omisso. Aquele que é negligente, ele não dá o devido valor e a devida atenção. Portanto, para a gente ilustrar isso daqui, é só a gente olhar para um jardim. Quando a gente contempla um jardim, nós vamos saber se de fato o jardineiro ele é negligente ou não é negligente. Se um jardim não tem mato, se um jardim está ali com as suas plantas podadas, está ali com os seus canteiros arrumados, certamente nós podemos afirmar que o jardineiro, ele é bom, ele é diligente, ele não é negligente, ele não é omisso, ele não é irresponsável. Portanto, queridos, Deus tem promessas grandes para as nossas vidas. Deus ele tem promessas grandes para ti. Deus ele tem promessas grandes para a sua família. Mas a gente precisa entender que nós não podemos cultivar a negligência em hipótese alguma, porque certamente nós vamos colher prejuízos, nós vamos colher desajustes como consequência de uma vida em negligência. Por isso, nós precisamos pensar em aspectos conjugal, em aspectos da família como um todo. Quantas pessoas não estão deixando de vivenciar uma saúde no casamento porque estão sendo negligentes? Muitos casamentos, inclusive cristãos, estão como que jardins feios, porque a negligência está dominando, porque as ervas daninhas estão crescendo no ambiente do jardim. O amor está sendo sufocado, a alegria está sendo sufocado, os sonhos estão sendo sufocados porque as ervas daninhas estão tomando conta do jardim. Não se pode, queridos, ter um casamento feliz se as pessoas que estão envolvidas estão sendo negligentes. O que esperar de um casamento em que os cônjuges não são atenciosos um para com os outros? O que esperar de um casamento em que os cônjuges não são amorosos uns para com os outros? O que esperar de um casamento em que o cônjuge, por exemplo, não valoriza as datas importantes? O que esperar de um casamento em que o cônjuge esquece a data, por exemplo, de aniversário do casamento? Em que não celebra, não reserva esse dia para passar um dia especial, agradável, ao lado da pessoa amada. O que esperar de um casamento em que o carinho, em que o afeto não é mais cultivado? O que esperar de um casamento em que o mimo já não acontece mais? Qual foi a última vez que você levou flores para sua esposa ou qualquer outro tipo de agrado? Qual foi a última vez que você, mulher, fez um agrado também, um mimo para o seu esposo, para o seu marido? O que esperar de um casamento onde não há mais palavras de afeição, onde não há mais palavras de carinho, onde não há mais dedicação, onde um não ama mais a companhia do outro, onde um não tem mais prazer de estar perto e junto do outro? O que esperar de um casamento onde não andam mais de mãos dadas, onde os sonhos não são mais compartilhados, onde caminham-se em direção opostas, em direção distintas? O que esperar de um casamento em que a vida de oração não existe mais,
em que a vida espiritual está destruída por negligência, por omissão, assim como aquelas tribos negligenciaram as tomadas das terras que Deus havia prometido, nós podemos também deixar de conquistar e de desfrutar um casamento feliz e uma família como um todo por causa da negligência, por causa da falta de cuidado em relação àquilo que Deus deseja que a gente valorize, que a gente cultive, que a gente ame. Ter um casamento feliz, ter uma família ajustada e viver bem, de forma saudável, dá muito trabalho. É preciso cultivar, é preciso lançar a semente dia após dia. É um trabalho árduo, é um trabalho difícil, é um trabalho complexo, mas é um trabalho que precisa ser feito. É um trabalho que não pode ser dispensável em hipótese alguma. Muitas vezes podemos comparar o casamento a uma festa ou um parque de diversões, em que vai haver muito mimo, em que vai haver muita risada, muita diversão, muita alegria. Mas na maioria das vezes o casamento e a família é como que um grande canteiro de obras, em que nós vamos precisar edificar, estar investindo e aperfeiçoando esse canteiro de obras dia após dia, no nosso casamento, na nossa relação com os nossos filhos, na relação com os nossos irmãos, enfim, com todos os membros da nossa família. Nesse canteiro de obras que é o casamento e que é a família, a gente precisa suar a camisa todos os dias, a gente precisa trabalhar duro. Casamento e família são muitas vezes um grande canteiro de obras. Por isso, para que a gente possa contemplar um jardim bonito, florido, onde as borboletas tenham prazer de visitá-lo diariamente, é necessário muito trabalho por parte do jardineiro ou da jardineira. E a pergunta que Deus faz a mim e a você, portanto, você tem sido um bom jardineiro? Você tem sido uma boa jardineira? Como que está o jardim do seu casamento? Como que está o jardim da sua família como um todo? Está agradável? Está bonito? Está prazeroso? As borboletas gostam de visitá-lo? Ou será que ele está feio, que está abandonado por causa da negligência, por causa da omissão? Eu quero terminar aqui com as palavras de Barbara Russell, diz assim, aspas, o casamento é como um jardim. Cuide dele com capricho, molhe-o, tire as ervas daninhas, tome medidas necessárias contra insetos prejudiciais e terá um jardim luxuriante de flores, frutos e legumes para usufruir. Isso só é possível se de fato nós não formos negligentes no casamento e também na família como um todo. Eu quero terminar aqui trazendo também um viés espiritual importante. A palavra de Deus diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende. É interessante que a única vez que a palavra de Deus diz que os céus vibram, que os céus festejam, é quando alguém se rende a Cristo Jesus, quando alguém se arrepende dos seus pecados e reconhece Cristo Jesus como o único, suficiente Salvador e Senhor da sua vida. Sabe por que muitas famílias estão desajustadas? Porque estão sendo negligentes no cultivo da espiritualidade. Não estão vibrando com aquilo que os céus vibram. Quantas pessoas não vibram mais por estarem com a família, por exemplo, celebrando no culto ao Senhor? Quantas pessoas não vibram mais quando alguém amado se rende a Cristo Jesus e não lutam por isso? Quantos lares deixaram de vibrar, por exemplo, quando alguém testemunha que se tornou uma nova criatura por meio do batismo?
São coisas que muitas vezes nós tratamos como banais, como fúteis, porque nós vibramos e temos prazer com tantas outras coisas que muitas vezes alegram e ocupam um espaço maior no nosso coração. Muitos lares estão desajustados porque deixaram de vibrar com aquilo que o céu vibra, deixaram de festejar com aquilo que os céus festejam. Que você possa, se isso está acontecendo contigo, transformar as prioridades da sua vida. Permitir que o Espírito de Deus coloque alegria, prazer e direção por aquilo que de fato Deus tem de visão e de propósito e de sonho para com a sua vida. Eu não quero dizer aqui que você não deve vibrar com outras coisas e com outras conquistas que você consegue aqui na Terra. Glória a Deus por isso. As nossas conquistas são bênçãos e dádivas de Deus para com a nossa vida. Mas quando nós priorizamos conquistas que não são aquilo que é prioridade de Deus para com a nossa vida ou com aquilo que os céus não vibram, a gente precisa se preocupar, porque talvez nós estejamos sem uma direção de Deus para com as nossas vidas. E certamente quando isso acontece, vamos colher caos, vamos colher ruínas, vamos colher desajustes. E por isso, como diz o salmista, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham todos aqueles que a edificam. Jesus, Ele quer abençoar o seu casamento. Jesus, Ele quer abençoar os seus filhos. Jesus, Ele quer abençoar os teus sonhos. As promessas que Deus tem para com a sua vida e para com a sua casa, elas são reais, elas são vivas, elas são grandes. Pode ter certeza que os planos de Deus são maiores e melhores do que os teus. Mas precisamos aprender a confiar e a submeter a nossa vida aos sonhos e aos cuidados de Deus. Portanto, não seja negligente, que você possa cultivar o amor, cultivar a participação ativa, que você possa cultivar afeto, cultivar presença, que você possa cultivar alegria, que você possa cultivar prazer por desejar estar ao lado, cada vez mais ao lado do seu cônjuge, dos seus filhos, da sua família e de fato compartilhar junto e vivenciar junto os sonhos de Deus para a sua vida e para com toda a sua casa. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe toda a sua casa, em nome de Jesus. Amém.